Olá, para você ligadíssimo aqui em mais um episódio do Pod da Gente. Hoje a gente vai trazer um tema para principalmente você que é mulher que está nos ouvindo nesta semana, que eu tenho certeza você vai se identificar de alguma maneira. Quando a gente pensa na questão ainda desse estar se provando a todo momento no mercado de trabalho, já passou por isso? De ser desconfiança simplesmente por ser mulher? Pois é, a gente começa falando de um tema que ainda é uma realidade para muitas, mas muitas mulheres, esse preconceito, seja com a maternidade no ambiente de trabalho, mesmo com avanços. Muitas mães aí elas seguem tendo que provar todos os dias a capacidade profissional e tendo que se virar nos 30 para poder dar conta de família, das cobranças que vêm, e a gente em nenhum momento é passar a mão na cabeça, não. E aí a gente traz hoje aqui nesse primeiro bate-papo dessa série especial que a gente vai falar sobre essa questão do mercado de trabalho aqui no podcast, falando sobre com uma especialista na área da Previdência Social, que é a Ciane Meneguzzi. Ela é advogada, com vasta experiência, tem 2 filhos, é mãe também, e acho que vai poder contribuir muito com essa pauta, trazendo uma narrativa de como é que foi esse caminho profissional dela. Ciane, os filhos vieram antes ou depois da advocacia? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Oi, Noriana, Tudo bom, bom? obrigada pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema tão interessante. Mas meus filhos vieram muito depois da advocacia. Eu me formei em 2009 e eu entrei no ramo do direito em 2001. Então, tenho 25 anos de caminhada e eu nunca tive, na verdade, o sonho de ser mãe. Esse sonho se aflorou ao longo da minha vida. Então, eu sempre fui muito focada em estudo, trabalho, mas chegou lá meus 33, 34 anos e aí veio a maternidade, veio a vontade de ser mãe. E eu engravidei muito rápido, então eu nunca tinha encostado o cuidado de uma criança. Eu sempre fui uma pessoa que sempre convivi com pessoas adultas. Então, eu imaginei, a minha médica disse que eu ia levar 2 ou 3 anos para engravidar, pela questão de ter tomado, né, anticoncepcionais a vida inteira, e eu engravidei em menos de um mês. Foi muito rápido. Então, eu não me preparei psicologicamente e nem na área do trabalho, porque, infelizmente, o direito, os prazos não param. Você está doente, você está bem, você não está, o trabalho não vai parar, o prazo não vai parar, então, consequentemente, o trabalho não vai parar. Então, isso foi bem impactante, assim, para mim, porque eu acabei fazendo até um curso de maternidade, que eu acho essencial e vejo hoje cada vez mais se tornando uma realidade de muitas pessoas, mas eu tive que aprender a remodelar o meu negócio e, principalmente, conviver com a maternidade e com seus desafios, sem uma rede de apoio, né? Eu não tenho familiares, não tenho ninguém, então era eu e meu marido. Tudo foi acontecendo, mas assim, eu senti que eu tinha que cada vez provar mais que eu era capaz. Para vocês terem ideia, por exemplo, uma empresa que eu atendi há 14, 15 anos, quando o proprietário, uma das maiores empresas da região, soube que eu estava grávida, ele literalmente surtou. Ele compareceu no meu escritório, queria saber como é que eu ia conduzir os processos, como é que eu ia fazer para atender ele, porque nós tínhamos sempre um combinado que toda sexta-feira eu ia passar na empresa no período da tarde para a gente conversar, como é que ia ser isso, e ele insistiu, insistiu até chegar ao ponto de ele me dispensar, literalmente porque eu estava grávida, não ia poder mais atender a empresa dele. Então, foi algo assim bem, bem chocante, porque eu tinha que conviver com a gravidez, que era muito novo, o serviço que não parava, e também provar para os outros que eu conseguiria, né? Que eu daria conta, porque eu era dona do meu próprio negócio, eu tinha bastante funcionários, então também não poderia demonstrar a minha preocupação, porque afetaria todo mundo. Então, foi um desafio muito impactante, que fez também eu chegar um momento depois, bem depois da minha vida, querer concorrer, participar da Ordem dos Advogados do Brasil, no intuito de pensar um pouquinho sobre isso, sobre a gente ter mais prazos, quando a gente daqui a pouco ganha um bebê, conseguir suspender prazos, audiências, né? Aí as pessoas dizem assim, mas pede para um colega fazer. Nenhum colega vai de graça, é a primeira questão, então tu vai ter que investir um dinheiro para o colega fazer audiência, e mesmo que algum colega vá de graça, o teu cliente ele contratou você, ele contratou o teu escritório, então é muito complexo tu conseguir explicar isso pro teu cliente. Então, eu acho que às vezes falta esse olhar, sabe, para a mulher,
não só para a maternidade, mas para a mulher em si, que ela tem alguns momentos da vida que ela vai precisar realmente, quem sabe, de um olhar mais empático de quem está ao redor dela. Uhum. Você falava em prazos, de repente um ajuste que fosse possível. Isso é uma coisa, uma realidade que é muito distante, ou tem alguma coisa em termos de legislação brasileira que já garante às mães aí trabalhadoras que possam ofertar essa maior comodidade para elas nesse sentido de poder acompanhar filho numa consulta, porque filho fica doente, né, Ciane? Eu acho que você tem uma história Exato. legal para contar pra gente também, legal no sentido da saia justa que tu teve que fazer ali para se virar em 30, que eu tava falando aqui, né? Pois é, nossa, eu tive o meu primeiro filho, ele nasceu, com probleminhas, assim, de bastante ter problemas no pulmão. Então ele Uhum. nasceu um pouquinho antes, minha gravidez tinha pressão alta, eu trabalhava com um aparelho de pressão no braço. Quando eu me Meu incomodava Deus. demais que a pressão aumentava, eu parava de trabalhar uns 10 minutos. Então, ele nasceu assim, eu tive que fazer aquela injeção para amadurecer o pulmão. Ele nasceu na época um pouquinho com o pulmão um pouquinho complicadinho. Nós Uhum. passamos um incêndio no meu apartamento, ele tinha 2 meses, então ele aspirou um pouquinho a fumaça, e isso tudo levou aquelas bronquiolite, aquelas questões um pouco mais complexas. Então ele tinha que fazer a fisioterapia pulmonar em casa. Nós contratamos uma profissional para ter em casa e eu ficava normalmente sozinha com ela, porque meu marido estudava à noite, fazia direito, fazia faculdade. Uhum. Em um determinado dia, essa mulher colocou um remédio que era de adulto no meu filho. Meu Deus. Eu até me lembro que eu questionei, graças a Deus, aquele dia o Rodrigo estava junto, e eu questionei, ela disse que era normal, a gente não entende, Uhum. e ele dormiu tranquilo, foi uma noite bem tranquila, só que no dia seguinte ele não acordava. Meu Quando Deus. a gente percebeu que ele não acordava, nossa, eu fui de pijama, desesperados pro plantão, Uhum. e aí chegando lá, enfim, foi avaliado, foi chamado o pediatra dele, e foi dito, olha, a gente não sabe, foi colocado uma superdosagem. Ele pode não acordar, ele pode acordar bem ou ele pode acordar com sequelas. E eu tinha prazos. Uhum. E aí eu tinha que ficar do lado da cama dele, respondendo e fazendo prazos. Para as pessoas entenderem, o prazo, se tu não cumpre, Uhum. você perde um processo. Então, você tem consequências gravíssimas Uhum. para o teu cliente. Sempre tento não ter prazos no dias, mas assim, para mim, no meu escritório, vem em torno de 50, 60 prazos. E por mais que eu tenha funcionários, eu tenho que dar o meu olhar no processo, Uhum. enfim, é o meu jeito de trabalhar. Então a gente ficou lá do lado, só podia ficar uma pessoa, meu marido não conseguia ficar, ele estava muito abalado. Então eu ficava lá, sentava e ficava ali. Realmente fazia olhava para o bebê. Então, é algo assim que me marcou muito. Uhum. Hoje em dia, a gente tem a CAAS na questão dos advogados, que é uma assistência, uma caixa de assistência, que eu levei, assim, falando bem a verdade, uns 3, 4 meses para conseguir o salário maternidade vinculado Uhum. à questão jurídica, mas de prazo, realmente não tem muito o que fazer. É muito, de cada juiz, de cada local entender. Eu tive há pouco tempo meu marido, que sofreu um problema de saúde e ele ficou muito mal mesmo. E eu, por uma semana, consegui explicar para os juízes que eu realmente estava passando uma situação complicada familiar, tinha meus 2 filhos com cachumba ao mesmo tempo, Meu sem Deus. rede de apoio, sem só com cuidadoras contratadas e que eu precisava de algumas audiências. Por uma semana foi tudo bem, todos aceitaram. Passou uma semana e ninguém mais aceitou. E aí ele ficou 21 dias muito mal no hospital. Então, é uma remodelagem, porque eu precisei trabalhar, eu precisei cuidar do meu marido, cuidar das crianças, e eu me lembro assim, chegava ao final da noite, eu estava tão cansada que eu não conseguia nem chorar de tão cansada. E era isso que eu queria que as pessoas entendessem, né? Que por Uhum. vezes tu adiar uma audiência ou tu adiar conceder um prazo maior, quem sabe o quanto benefício não faz para aquela pessoa, para aquele momento. Uhum. E eu tenho certeza que cada um sabe o profissional que é, né? Porque, vão ficar pedindo todo o tempo. Não, a gente acaba sempre convivendo com os mesmos colegas, né? Então a gente já sabe aquele que vai tentar adiar por uma questão de realmente de estratégia e aquele que está passando por algum momento, até porque tu vai ter atestados, vai ter momentos. Então, eu acho que a mulher ela tem que fazer um esforço muito maior
sem dúvida, porque o filho vai querer a mãe, infelizmente ou felizmente é assim. E aí a gente escolhe uma profissão e a gente tem que conviver com tudo que vem junto com a mulher, se Uhum. desdobrando 1000 vezes mais para dar aquele mesmo resultado, quem sabe, que um homem. Me chama atenção quando você fala nisso. Eu estava tão cansada que eu não conseguia nem chorar. Eu ia perguntar justamente disso, dessa questão. Em algum momento nesse processo veio um esgotamento mental. A gente sabe da questão de burnout, que muitas vezes a gente fala muito no contexto de trabalho. Mas aí eu acho que isso acontece muitas das vezes e incide muito sobre mulheres justamente por essa sobrecarga. Isso faz algum sentido para você também? Na verdade, eu sempre busquei alternativas para esparecer a mente, porque Uhum, senão, com certeza, né? uhum, Então, eu busco muito, assim, a espiritualidade. Então, eu frequento 2 locais, o mesmo local 2 vezes por semana, uhum, de forma voluntariada, que me ajuda na parte espiritual. uhum, Eu tenho uma religião muito forte, né? Sou católica, então eu uhum, acredito muito nisso e eu busco muito, de alguma forma, o lazer. Eu aprendi muito pequena que uhum, às vezes o lazer de uma pessoa pode ser diferente para outra, porque eu me lembro que eu dizia muito assim para meus familiares: Ah, mas pega, tu tá aposentado, pega, vai viajar. E uhum, aí eu falava isso, daí uma dia a pessoa me disse assim: Olha, Ciane, se para ti lazer é viajar, para mim é ficar do jeito que eu tô. Eu tô muito bem assim. E eu comecei a ver que eu tinha que arranjar formas de, por exemplo, desligar a cabeça. Então, um momento que eu não poderia pensar em nada que não fosse aquilo. E quando, por exemplo, meu marido estava doente, muito mal no hospital, eu me lembro que eu chegava em casa, eu tinha que ficar com as crianças de noite, uhum. e a gente colocava uma série que nós três gostávamos. Olha. Então, era Carrossel, e eu me intertia. E aí Uhum, nós três ficávamos lá assistindo. Aquilo lá fazia com que eu só pensasse ali, uhum. focasse ali, e eu acabava desaparecendo a mente. Então, ah, faço acompanhamento psicológico há 20 anos, que eu acho muito interessante. Eu acho que isso faz a gente refletir como pessoa e Com tudo. certeza. Mas eu nunca precisei de nenhum remédio, nunca precisei de nada. Assim, eu sempre me controlei e fui controlando o meu momento. Uhum. Mas é exatamente isso. A gente chega um momento que a gente precisa que a sociedade reveja alguns pontos para que evite que as pessoas cheguem a um esgotamento. Então, nós estamos em 2026. Nós, advogados, lutamos pelos direitos de tantas pessoas e parece que às vezes não olham para os nossos próprios direitos, que às vezes é ter uma prorrogação de prazo ou um adiamento de uma audiência. Então, eu acho que tem que ter um olhar aí, vem uma classe, né, daí da OAB, nacional, enfim, Uhum. para olhar esses momentos que a gente passa. Perguntaria uma outra coisa também. Você, em algum momento, por ser mulher, já se sentiu menosprezada dentro de repente, de uma oportunidade de trabalho? Eu tô com em mãos aqui no celular uma postagem que eu vi dia desses, e aí tem algumas sketches aqui. Do lado esquerdo tem um pai dobrando roupa, do lado direito uma mãe. Daí as legendas, do lado esquerdo do pai. Pai incrível dobrando a roupa, a mãe apenas sendo mãe. Tem um contexto da maternidade e da paternidade solo. O pai vira um pai herói, a mãe um peso para a sociedade. Os pais lendo livro para as crianças, o pai é o pai amigo, a mãe é fazendo a obrigação. E aí, nesse ponto aqui do trabalho, do lado esquerdo, o pai trabalhando à noite, a lua aparecendo ao fundo, é um pai esforçado, a mãe é uma mãe ausente. Esse peso, nessa questão também dessa cobrança social e cultural que existe do quesito somos mulheres, e aí a gente, além de estar se provando o tempo todo para os outros homens, você sentiu essa cobrança em algum momento também, seja dentro do ambiente familiar ou mesmo dentro de um contexto social? Olha, acontece, principalmente do contexto familiar, de amigos, eu Uhum, senti mais. Eu vou dizer que, assim, de clientes e no ambiente de trabalho, eu tive, fora essa empresa que eu citei no começo, eu uhum, tive muito apoio. uhum, Eu tinha, por exemplo, assim, de todos os funcionários, todos eles, se esforçavam muito mais para me ajudar, era incrível. uhum. Então, assim, eu tinha a faxineira que segurava o bebê enquanto, porque o bebê foi para o escritório, né? Com 5 dias, o bebê foi para Meu uma audiência, o Deus, segundo. meu Deus. Então, eu tinha a faxineira do escritório que segurava o bebê enquanto eu atendia um cliente. Uhum. Eu tinha as meninas, nossa, todo mundo ajudou em tudo, porque às vezes ele precisava ser limpo e eu. Nossa, a gente tinha situações, meu Deus, o que que eu faço agora? Principalmente no primeiro. Uhum. Vinha todo mundo olhar para o bebê e dar sua opinião, sabe? Então Uhum. dizia: Olha, ninguém era mãe, mas olha, eu vi isso, eu vi aquilo, e nós íamos fazendo. Ele foi meio que uma cobaia do escritório. Coitadinho.
Então, era incrível, assim. Por vezes eu estava atendendo uma reunião muito importante, tu escutava lá no fundo um choro de uma criança, sabe? Então, Como é que não todo mundo se desconcerta uma esforçou mãe, né? muito. É muito engraçado. No segundo filho teve um episódio muito, assim, bacana. Teve uma empresa que ela sofreu uma autuação muito grande, de mais de 15 milhões de reais, no que eu trabalhava e tinha que fazer uma defesa. Uhum. Mas eu já estava de 9 meses, eu já estava de 38, 40 Pra semanas e ganhar eu não bebê. conseguia mais me deslocar. Aham. Eles trouxeram a empresa para dentro do meu escritório. Então, assim, eles trouxeram todo o setor administrativo. Eu me lembro que eles locaram em torno de 6, 7 impressoras e eles levaram todo mundo para dentro do meu escritório e a gente montou as defesas lá. Então, assim, e eu me lembro que eles diziam, eram 3 sócios dessa empresa, eles diziam, Ciane, tá tudo bem, tu tá grávida, mas tá tudo bem. Então, teve um apoio muito grande de muita gente para que acontecesse. Mas a minha realidade foi um pouco contrária. Enquanto eu ia trabalhar, era o meu marido quem assumia as crianças. Foi ao contrário do que a sociedade está acostumada. Então, veio a pandemia, eu continuei trabalhando. Ele ficou 7 meses em casa com as crianças. Quem leva meus filhos no pediatra, no dentista, no oftalmo é o meu marido. Uhum. Então, existe essa cobrança cultural da mãe ausente. E a gente já se sente ausente por não poder acompanhar. Por exemplo, assim, a dentista dos meus filhos, a que colocou o aparelho no Mateu, eu vi ela uma vez. Ele fez um tratamento de 2 anos. Eu realmente não consegui ir junto, Nossa. acompanhar todo o tratamento. Não Uhum. tinha condições. Uhum. O pediatra, primeiro ano, eu fui em todas as consultas. Passou o primeiro ano, é sempre o Rodrigo que faz, ele acompanha, grava normalmente ali a consulta para mim acompanhar, e como o pediatra até é meu cliente, por vezes ele me manda mensagem também. Uhum. Só que essa ausência de, por exemplo, eu não conseguir acompanhar, não conseguir ir, é muito cobrada pela sociedade, e a gente também se cobra, a Eu gente também imagino, quer estar imagino. junto e não consegue. Uhum. Então, isso é a questão mais forte. Então, as pessoas, por vezes a gente tá mal por dentro, porque não pôde ir junto, porque não consegue, porque gostaria. E aí vem alguém e ainda te joga isso na cara. Ah, mas, né, tipo, Uhum. tem que upar. Então, isso é muito difícil. Uhum. Aí é uma questão que tem que equilibrar até no casamento, né? Eu A imagino. gente tem que estar bem e os filhos têm que entenderem isso Uhum. para que não dê um desconforto em todo mundo. Então, a gente conversa muito. Eu me lembro que meus filhos também fazem terapia desde pequenininhos, Uhum. que a psicóloga da nossa família, ela disse assim, olha, vocês têm que ser francos. Então, a gente explica. Olha, agora a mãe vai ter que trabalhar, mas a mãe vai voltar, a gente vai fazer tal coisa em tal dia, porque, né, para compensar que eu não posso estar hoje. Uhum. Então, é bem complexo isso. E a gente tem que, infelizmente ou felizmente, entender essa realidade. Eu penso sempre assim, ó, graças a Deus eu tenho serviço que eu posso dar também uma boa qualidade de vida para os meus filhos Uhum. e, né, tento compensar estando bem presente quando eu estou em casa. Então, quando eu estou em casa, a gente monta quebra-cabeça, faz tema, assiste TV, faz o que eles querem que realmente, né, para ter um tempo de qualidade. Não é aquelas mães que chega em casa e fica no celular. Uhum. Isso não tem comigo. Quando eu estou presente, eu estou com eles fazendo o que eles gostariam. Com certeza deve fazer uma diferença tremenda nessa percepção deles assim, de cuidado, de amor da mãe e tudo mais ali. Em algum momento até me veio esse questionamento na cabeça que você fala dessa questão de trabalhar, de ter que driblar e tudo mais, assim, de pensar em de repente largar ou por um tempo ali a advocacia para ficar exclusivamente com a família. Veio esse pensamento em algum momento? Isso não aconteceu porque realmente aí, como a gente bem sabe, né, da questão financeira que pesa ali também. Nunca pensei em largar o direito, Uhum, jamais, assim, nunca pensei em mudar nada na minha vida. uhum, Meus filhos não fizeram eu tomar outra decisão. Tipo, eu nunca precisei, porque eu estou grávida ou porque eu tenho um filho pequeno, não vou fazer determinada coisa. Isso uhum, jamais veio. uhum, Eu concluí a minha primeira pós, grávida do meu primeiro filho, que foi em direito previdenciário em 2017. uhum, Em 2019, eu concluí a segunda pós em direito trabalhista, grávida do meu segundo filho. Em todos os eventos, em todos os lugares, eu sempre fui e eu nunca
tive que dizer eu não posso porque eu tenho um filho. Eu sempre digo assim, ó, eu tenho filhos, eu vou levar eles junto, tá tudo bem? Então, eu nunca deixei eles em casa. Uhum, Essa é uma realidade. É algo assim, quem convida a Ciane já sabe que vai mais 3 pessoas juntos, que são meus 2 filhos e meu marido. uhum, Se eu não posso levar eles, eles não, daí eu não vou também. uhum, Então, é uma questão minha. uhum. Então, todos os eventos, todos os locais, tudo que eu participo, eu levo eles juntos desde muito pequenininhos, eles vão para tudo que tu imagina. E eu sempre digo assim, eles têm oportunidades incríveis, porque oportunidades de conhecer lugares. Eu fiz um lançamento de um livro em São Paulo, e aí, poxa, era bem pesado financeiramente, né? Mas Uhum. não, eles vão junto. Então, eles foram comigo participar. Eram as únicas crianças do evento, ah, todos os lugares. Agora mesmo, por exemplo, a gente está numa viagem que eu fui, o cliente me deslocou para fazer uma audiência e atender as empresas dele fora de Caxias do Sul, e eles vieram juntos. Então, eles têm oportunidades incríveis de participar de eventos, de ver pessoas, de ver tanta coisa, sabe? Eu acho Uhum. isso muito bacana, eles aproveitam muito. Mas eu sempre deixo muito claro, quando me convida para alguma questão, eu já digo, eu vou poder levar as crianças e o meu marido. Se a resposta for não, não tem problema, mas eu não vou. Uhum. Então, se eu puder, a gente vai se reorganizar e vai todo mundo, porque aí sim eu acho que pesaria muito a minha questão de ser ausente na família, no contexto, porque daí deixar meus filhos para fazer alguma coisa, isso me pesaria muito, assim, na consciência. Uhum. Esse espaço aqui é um espaço, na verdade, de troca, de inspiração também, porque eu crio o canal com esse propósito, para a gente poder, eu acho que juntas somos mais fortes, sabe? Poder trocar experiências. Queria que você, na finaleira, então, aqui para a gente ir caminhando para o final, deixasse um recado para quem está nos ouvindo e está pensando em trilhar esse caminho, está pensando na maternidade ou já está vivendo isso e não está sabendo muito bem como administrar. O que a sua experiência você traria de conselho para essas mulheres? Na verdade, assim, o que eu vejo é que tudo a gente pode. Não existe nada que a gente não possa por algum momento. Eu acompanhei, por exemplo, uma amiga que ela recém-formada, fazendo uma pós-graduação, e ela descobriu um câncer com 24 anos na época, e ela continuou trabalhando e concluiu a sua pós mesmo durante o tratamento. Foi a maternidade que mais me impactou, em algumas mudanças que eu precisei sim adaptar, que às vezes algumas decisões não foram fáceis, mas que a gente tem que seguir a nossa consciência. Se nós formos pela opinião dos outros, a gente vai enlouquecer. Porque alguns vão dizer que tu não pode trabalhar, alguns vão dizer que tu não pode fazer determinadas coisas, e só nós vamos saber, dentro do nosso contexto de família, o que é melhor tanto para nós quanto para nossos filhos, para o marido. Então, acho que nós temos que seguir as nossas consciências, seguir o que é melhor para nós. Eu seria uma mulher muito frustrada se eu tivesse, por conta da maternidade, ter afastado, me deixado de lado o meu serviço, ter não trabalhado mais ou ter deixado de fazer alguma coisa. Isso me frustraria muito. Então, para mim, foi o máximo e foi tudo de bom quando a minha família disse assim, né, o Rodrigo e as crianças, não, mãe, pode estudar e assim Queridos. vai se adaptando e nós vamos se adaptando a todos. Hoje o que eu vejo assim, meus filhos são crianças que adoram ler, porque eu acabo lendo muito. Uhum. Então, eles adoram ler, leem bem, eles têm muito essa questão do trabalho, do estudo. Então, eu nunca deixei de nada ou pela maternidade, ou por algum momento difícil de doença na minha família. É Uhum. uma questão muito da gente, não seguir opinião, porque se eu fosse seguir a opinião de todo mundo, eu vou dizer que eu teria enlouquecido, porque vai ter aquela pessoa que vai te condenar porque tu não está com teus filhos, se eu tivesse deixado, eu ia ter que condenado porque eu deixei a minha profissão, e eu acho que é uma questão de conversa, tem que conversar no ambiente familiar e seguir em frente. Dificuldades todos têm, né? A gente não Uhum. tem que seguir só as redes sociais e imaginar que existe um mundo perfeito. Existe sim as noites mal dormidas, existe o dia que as crianças vão para o escritório com febre, que é um caos, mas a gente tem que levar. Existe a preocupação, existe algumas mudanças que a gente tem que fazer, mas faz parte da vida, e eu acho isso, com maternidade ou sem maternidade, é essencial para a gente ser feliz. Ciane,
Sábias palavras, muito obrigada. Sou tua fã, tu sabe disso. E assim, até uma próxima oportunidade que eu espero que seja bem breve. Que tudo de bom pra ti. Eu que agradeço, obrigada mesmo de coração. Boa sorte, que tá maravilhoso o teu trabalho. Obrigada. E até mais. Até. Muito bem, nós conversamos hoje com Ciane Meneguzzi, ela que é advogada previdenciária, e a gente fica com alerta aqui, né? Ainda há muito a avançar para que a maternidade não seja vista como impedimento, mas como parte da trajetória de tantas profissionais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.